Boa tarde a todos. Agradeço a participação mais uma vez neste sábado e estaremos agora iniciando. Quero agradecer a presença da Conceição, da Ana Paula, Jorge, da Adriana, Patrícia, Rosana Luz, Marinha, querida, beijos a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Pode ajustar para você também. Aí. Obrigado, boa tarde, bem-vindos. Eu vou falar um pouco de novo de frequência de pensamento, mas com o ensinamento que a gente tem aí de vez em quando. Falei para vocês que eu estou lendo a título de aprendizado do livro Obreiros do Além. Tem uma passagem que eu disse do André Luiz, uma equipe, vão na casa de umas pessoas que estão para desencarnar. Comentei a semana passada. Uma senhora presbiteriana, um católico, um espírita e assim por diante. E, para minha surpresa, eu estava lendo o livro, ontem eu encerrei um capítulo. Eu vou lendo por folhas, por página, pelo tempo, né? E observei, que, assim, na decorrência para a saída dos espíritos, né, para abandonarem os corpos, aí eu estava pensando, né, outro dia, e já venho pensando nisso, falei, é muito mais vantajoso com todas essas dificuldades que as pessoas têm para abandonar o corpo. Por quê? Porque quem fica, tirando as carpideiras, né? Tirando as carpideiras, ou aquelas visitantes de velório, ou visitantes de velórios profissionais, eu fiquei pensando, puxa, que dificuldade, né? Porque a gente não conhece. Eu creio que deve ser muito melhor ser indigente, ter aqueles andarilhos que andam na rua e morre, ninguém conhece, ninguém vai ver lá, isso deve ajudar bastante. Por incrível que pareça, ontem finalizando um capítulo, foi justamente o que eu li. Independente de a pessoa ter sido médium, ter passado numa casa espírita, vocês vão achar lá no capítulo 15, 14, 15, a história do cidadão chamado Dino. Por mais que ele tenha o conhecimento, tenha as agruras da vida, a preocupação com os filhos, a mulher, vocês têm que ver que parto para essa pessoa, mesmo com um pouco de conhecimento, se desvencilhar do pensamento e entra numa espécie de sonambulismo, mas fica como, lógico que vem a progenitora auxiliá-lo, mas fica como se fosse verdadeiros dardos, verdadeiros espinhos cutucando a pessoa, né? Tem uma parte que eles botaram a mulher dele para dormir, porque ele não conseguia ter um pouco de paz, pelo que ela ficava falando muito para ele. Ai, que vai ser de nós, ai, que você era muito amado, ai, que não sei o quê. Então, uma pessoa fica num estado, né, deplorável, não consegue se separar disso. E o comentário depois, no final,
de um assistente que estava cuidando pessoalmente. Ele falou assim, muitas vezes nós vemos a vantagem de ser um indigente. Mais ou menos essas palavras. Porque não tem ninguém debruçado no caixão, não tem conversas fúteis na hora do velório. Alguns ainda mantêm um pensamento de, olha, a pessoa era boa, espero que esteja em um bom lugar, né? Que Jesus ampare. Alguns têm um pensamento assim. Mas uma boa parte, a metade, vai contar histórias do defunto, né? Quer seja independente de gênero. E outra metade vai denegrir. Então, isso é um veneno. E ali relata bem a falta de conhecimento, até mesmo dos espíritos, das pessoas que acreditam na vida após a morte. Então, se perceber, nós falamos muito das ondas eletromagnéticas, falamos muito do pensamento, que ativam essas ondas, né, que são extremamente potentes. Então, na realidade, nós acabamos jogando uma rede nessa pessoa, tirando o aspecto se ele teve um proceder bom na vida ou não teve. Isso tira fora. Só estou falando da mecânica física, da mecânica biológica ligado à mecânica energética. Desespero que é dos auxiliares no plano espiritual para virem auxiliar. Por quê? Porque dependendo das suas ações na Terra, isso está muito bem compreendido nos últimos 3 capítulos, acho que de 13 aqui, se tem a permissão de auxiliar a pessoa. Alguns não têm. Então, vão ser gerenciados por espíritos amigos, mas sem envolvimento. E aí vai ficar à sua mercê. Então, depende do que você pensa direto na sua vida. As ações que você faz, o seu orgulho, sua vaidade, seu egoísmo, perdulário ou ao contrário, né? Avarento. Então, é isso que vai determinar esse auxílio. O que você foi útil ao seu próximo, necessariamente, já comentamos a semana passada, independe de religião. Existem muito mais ateus sendo auxiliados do que espiritualistas. Porque às vezes a pessoa é um ateu, mas ele tem bom coração, faz o auxílio dele, está tudo certo. O que levou esse espírito ao desconhecimento ainda, né, nessa encarnação, não acreditar em Deus, é uma outra problemática. E tem um outro aspecto, né? Aquele que desconhece, a cobrança é muito menor. Aquele que conhece não tem muita desculpa. Então, quando falamos que trabalhamos porque devemos, para nós uma vírgula errada custa muito caro. Uma vírgula errada para nós que conhecemos os melindres, né, da vida espiritual ligada com a vida física, uma vírgula custa muito caro. Ainda mais que praticamos, mentalmente falamos que fazemos, está tudo certo. Para quem desconhece,
um texto todo errado não é uma vírgula, é um texto. Às vezes, um livro todo não tem tanto impacto quanto tem para nós uma vírgula. Então, cabe salientar assim, todos que somos espiritualistas, vamos auxiliar o próximo e a nós mesmos, esses espíritos que ninguém auxilia, que aí é outra questão. Se eu entrar nesse aspecto aí eu caio naquela história de novo, né? Não servimos para um lado nem para o outro. Mas o envolvimento que nós criamos mental para nós é extremamente ou salutar ou extremamente maléfico. Então, para vocês que acreditam no espiritismo, acreditam na vida após a morte, com, entre aspas, eu sempre falo aqui para todo mundo, eu acredito nisso, porque eu vivencio, mas pode ser que não exista. Chegar lá do outro lado e falar, não era nada daquilo. Certo? Mas nesse momento acredito nisso. Se você tem e antes de fazer a consideração, eu sei que é difícil. É difícil na condição de mãe, de pai, de avô, de avó, de bisavô, bisavó, um amigo muito chegado ou uma amiga muito chegada que ainda passam no nosso mental e na nossa vida. É difícil para um filho, é difícil para uma filha, é difícil para um genro, para uma... Não é genra, é nora. Né? Isso. Então, eu sei que é difícil perder alguém, principalmente de abrupto. Quanto não deve ser difícil para uma mãe ou para um pai que já tem 50, 60 anos, quer ser uma idade inferior a isso, perder um filho. A dor é grande pelo seguinte, porque o filho perdendo a mãe, perdendo o pai, está no cômputo do cronograma. Essa é a lei da vida. Os mais velhos irem primeiro. É que eu e o pai Xoxó brinca muito com isso. Já foram alguns dos nossos pais, né, Lida? Aí os tios, os avós, aí já começa a ficar assim, os caras do time de futebol, então aí já começa a ficar esperto. Porque pode ser que logo, logo alguém fala assim, ó, sabe o fulano, sei, põe um X aí na foto do time que ele já foi também. Está escalado aí. Isso, está escalado, pode ser que ele esteja escalado para jogar no time lá de cima. Então, eu sei quanto é difícil. Sei que eu sou muito mal educado, porque para algumas pessoas extremamente egoístas, não quer que o pai vá embora, que a mãe vá embora, ou a mãe eu ainda entendo muito, justamente pelo cronograma de vida, o pai eu entendo, porque o ritmo da vida é os mais velhos irem primeiro. E às vezes, essas pessoas, quando são religiosas, não compreendem muito esse fato. Mas eu já tive que comentar com algumas pessoas, não de forma mal educada, mas de uma forma que você acorde a pessoa. Já para algumas pessoas que, eu tenho depressão porque meu pai morreu, porque minha mãe morreu, e não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Eles não sabem o quanto essas pessoas sofrem do lado nesse pensamento, porque a pessoa que está com depressão e fica com esse sentimento de, perdi minha mãe, perdi meu pai, era o único companheiro que eu tinha, isso e aquilo, já não tenta entender o cronograma da vida. Segundo aspecto, lembrem-se do que o mestre disse, deixe os mortos enterrarem seus mortos.
Então, algumas vezes que eu fui assim, um pouco mais decisivo, eu já comentei com algumas pessoas. Mas isso é tão simples de resolver. Talvez eu não seja muito condizente, pode-se dizer assim, mas é um alerta que eu dou para as pessoas. Então, algumas pessoas, até que eu tenho muito carinho, é porque meu pai morreu, eu fiquei depressivo, porque isso, por aquilo. Mas, olha, é assim, não, mas eu não entendo porque ele se foi. Olha, tem um jeito que você poderia ter resolvido isso. É como? Embalsamava ele e botava na sua sala, do seu quarto. Embalsama e coloca lá, você ficava olhando para ele até o fim da sua vida. Tratou-se bem em vida, né? Que é outro aspecto que o Dida falou, que é uma verdade. O Dida acabou de mencionar o seguinte, ou tratasse bem em vida. Perfeito. Eu fui certa vez num velório da mãe de um professor e a gente estava por dentro do que estava acontecendo. Ele ficou muito ruim. Então, conversei muito com ele várias vezes para ele ir compreendendo isso, o fato. Mas ele era o esteio da casa. A irmã só dava trabalho. Só dava trabalho, muito trabalho. Ele falou, chegou uma hora que ele falou assim, meu, eu tô, sabe isso? Eu que estou arcando com todas as despesas em casa, meus irmãos estão lá dentro de casa, eu que estou sustentando todo mundo, mas graças a Deus eu tenho emprego, estou trabalhando e tal. Aí, pois bem, a mãe faleceu. Aí a Silmara falou assim, ó, a mãe do Paulo César faleceu, você quer ir lá? Eu falei, vamos lá. O Sandro vai, eu vou com você. É no cemitério das Colinas, que até tem uma passagem interessante nesse cemitério das Colinas, no velório do pai da dona da pensão. Mas não vou lá. E aí eu fiquei observando, porque assim, mesmo do meu pai, eu não entrei, não entro, fiquei do lado de fora, nesse mesmo cemitério. Só junto com a rua, pensando coisa boa do meu pai, agradecendo por tudo que ele fez por mim. Só o fato, eu peço muito a Deus direto, depois eu vou responder uma pergunta de algumas pessoas que possam ter perguntado mentalmente. O fato de ter me desentortado o bambu, fazendo ser extremamente responsável, fazendo ser extremamente trabalhador, às vezes exagero, até o pai Xoxó essa semana falou para mim, 10, 16 horas você vai morrer. Não foi o que você falou disso? Então, beleza. Então é assim, responsável, trabalhar sempre, não reclamar, poder auxiliar e usar a máxima. Se você pode ser útil, que seja. Então, agradeço muito. Mas não entrei para ver, porque ali estava o corpo, só os espólios dele. Mas mentalmente, no meu coração, ele estava, eu desejando sempre o bem dele, sem alarde. Pois bem, do Paulo César, essa irmã que deu muito trabalho, nós ficamos lá em cima, eu fiquei escorado num pinheiro e falava assim, aposto com você, aquela mulher que está gritando e berrando lá perto do caixão da mãe do Paulo é a irmã, não é? Aí a Silmara falou, é ela mesma. Falei, então, a pessoa não trata bem o pai, a mãe, o irmão, o tio, o filho, isso e aquilo. Mas quando morre, faz um escândalo desgraçado. Então, isso, do outro lado, vai ferir a pessoa. Já dei conselhos também para pessoas que estão num estado muito avançado, e vocês vão ler isso, quem quiser ler lá nesses capítulos aí no livro, vocês vão ver isso. As pessoas estão já com o seu organismo falido. Você não tem forças. Suas células já não reagem mais.
Ali só está aguardando uma saída do espírito. Mas geralmente tem uma pessoa que fica assim, ai, pelo amor de Deus, não vai embora, eu amo você, o que vai ser de nós? Isso para a pessoa é um veneno, ela não consegue, ela vai ficar nessa posição aqui assim, ó. Então ela não tem paz no sono, não tem paz para descansar, não tem paz para ser retirada. Se ela tem um merecimento, equipes vão estar lá para fazer isso. Mas tem que dopar as pessoas, tem que tirar as pessoas do campo, aproveitar um momento de intervalo, um momento de lucidez. É verificado nessa passagem, vocês vão verificar, é o que aconteceu já com uma tia minha, chamada Tia Negra, ou muitos relatos que já tivemos em outros locais, que é assim, a pessoa tá, o médico fala, ó, chama para dar extrema-unção, porque já não aguenta mais. A pessoa está inerte na cama. Perfeito. Aí, de repente, no caso da minha tia negra, estava desse jeito, e eu lembro que minha mãe levava eu e minha irmã para ir no hospital com ela. Nós éramos, assim, ainda tenra idade. Gostaram do tenra idade. Então, e um dia minha mãe falou assim, ó, precisamos visitar a nega, viemos um dia, no outro dia ela já estava saindo de lá, minha tia, muito ruim, falou para ela assim, Teca, me traz frango cozido e mais uma comida lá. Aí minha mãe fez. E todo mundo se espantou, porque ela levantou, ficou lépida, saltitante no quarto, estava tudo ótimo, os médicos, se continuar assim, nós vamos mandar ele para casa. Minha mãe levou a comida, ela comeu, falou, andando no quarto, para quem estava morrendo. Quando minha mãe chegou em casa, aí veio a notícia. Ela morreu. Essas equipes para auxiliar dão cargas magnéticas tão grandes que reavivam o sentido do corpo, do organismo, reavivam, não para curar, mas reaviva. A pessoa sente um fôlego já para preparar a saída. Se chega um monte de gente no quarto e, ai, que dó, que tristeza, que isso, que aquilo, trava de novo. É isso que acontece. Então, baseado no meu pensamento, logo que eu comecei a ler o livro, né, nesses capítulos aí, já tem uns 3 meses. Então, eu estava no carro pensando, eu falei assim, puxa, seria muito melhor, mesmo que nós tenhamos o conhecimento, obviamente vamos estar preocupados com alguém que nos é caro, mesmo que ainda tenhamos um pensamento diferente, mas obviamente vamos pensar no filho, isso, aquilo, na filha. Ou nos nossos afazeres que só nós tínhamos habilidades, ou quem vai ficar dando aula no meu lugar, os meninos estão indo bem, aqueles grupos que eu faço orientação, como é que será que eles estão? Então é assim. Então são pequenas coisas que vão se somando para ficarmos ligados nesse vínculo aí, né? E por mais que nós falamos assim, não, olha, trabalho, sei como é, como vai ser do outro lado, só que isso é igual dor de cabeça. Se o gravador tiver com dor de cabeça, eu vou falar, ó, toma um comprimido que passa. Daqui a pouco passa. Mas a dor de cabeça é no gravador, não é em mim. Aí eu tenho que pensar, quando a dor de cabeça é comigo, que a pessoa fala, não passa, mas eu já fico irritado, porque é comigo o negócio.
E essa viagem é sozinho. Então, hoje o recado é para as pessoas que perderam algum dos seus entes queridos, pensem nele com carinho, pensem neles com agradecimento, mas se livrem do pensamento: olha, você faz falta. Ai, que tristeza. Hoje é o aniversário da canequinha que eu tanto amei. Você trava a pessoa do outro lado. Uma outra característica, quando as pessoas têm essa consciência, essa liberdade de deixar as pessoas que partiram em liberdade e você ficar em liberdade, mas tendo o agradecimento, você tendo aquele amor pela pessoa, mas sabendo que vai encontrar ela. Então, pede para a pessoa se cuidar. Quando eu converso com meu pai, ele ainda é meio arredio do outro lado. Pai, escuta o que eles estão falando aí. Ó, sempre eu agradeço a Deus o que ele me ensinou. Deus, protege meu pai. Eu posso não ser boa coisa, mas olha, ele tentou ensinar responsabilidade, tentou ensinar honestidade, trabalho, tudo que um pai poderia ensinar para um filho. Não fomos muito chegados numa certa época da vida, mas numa outra época, graças a Deus, deu tudo certo. Mas mesmo assim, eu agradeço muito no que eu sou hoje. Foi meu pai e minha mãe que me transformaram nisso. E principalmente me dando religiosidade. Eu contei aqui já que ele pedia para mim ler a Bíblia quando eu chegar do trabalho, você vai me contar esse capítulo, você vai ler hoje e me explicar a Bíblia. Então, ele me deu religiosidade. Quando ele me levava na missa, eu ia por interesse. Eu era pequenininho, então porque a gente ganhava um sorvetinho, picolé na volta, sabe? Então, era interesse, mas estava lá vendo a igreja, vendo o padre falar. Então, nós temos que ter esse carinho, esse agradecimento. Não lembrar de fatos negativos que a pessoa fez com você. E se você fez algum fato negativo, desculpe. Dê essa liberdade para a pessoa. Não seja egoísta. Pare de ser egoísta. Às vezes a pessoa pode estar do outro lado, amparado no hospital, está há 10 anos, mas se você ainda está chorando na sua casa há 10 anos, a pessoa está travada lá há 10 anos. Funciona como agulha espetando. A pessoa não tem paz. Imagina uma pessoa dessa que tem que voltar, às vezes, numa emergência, compulsório. Pode ser que ela esteja perto de você, mas sem paz, porque você ainda continua nisso. Ela já está do seu lado, nasceu de novo, está por perto como um sobrinho, um filho, um neto, seja lá o que for. O sono dela não vai ser bom também. Porque se está desprendido do corpo e você com esses pensamentos, não tem paz, mesmo estando no corpo de novo. Uma parte nesse aconteceu essa semana, né? Uma irmã postou a minha mãe no Face, aí outra irmã lá, ai, minha mãezinha, que saudade dela, me testou. Eu já mandei, cria vergonha nessa cara, mas Você que deu o maior trabalho, eu tinha que falar, eu falei, né? Que ainda bem que ela não estava no enterro da minha mãe, porque ela era do tipo que eu falar, eu quero ir junto. E eu falei, se ela tiver e falar que é junto, eu quero ir junto. Eu empurrar, ainda bem que ela não foi. Mas não deu esse babá. Agora também acho que vamos parar de colocar moda da minha mãe. Eu tô com essas palhaçadas, ai que saudade. Que não sei o quê. então, geralmente os que dão mais trabalho é o que fica com isso, mas isso é remorso. Isso é o mental da pessoa em dívida. É culpa. Então, ela tem que se redimir de alguma forma, mas
se redimir, crê que fazendo isso para os outros verem, está se redimindo. Mas tem a hora que fechar o olho, ele vai ter que se redimir mesmo, né? Aí, um abraço. Então, muitas pessoas que pararam suas vidas, a partir do momento que faleceu um parente querido, ainda continuam em depressão, às vezes, hoje é o dia que, sabe, era o dia da minha mãe, era o dia isso. Lembre com carinho, não fique com depressão, não quebre o tratamento, se é que está tendo, da pessoa do outro lado. Tenha um pouco de observação. Pense, quando for com você, se você quer sofrer a mesma coisa. Então, isso são ondas mentais poderosas, que nós não temos noção, por mais que eu fale aqui há 10 anos, como isso funciona, as pessoas não entendem isso. Então, tudo aquilo que você se liga de uma forma muito pesada, aquele seu objetivo é só pensar naquilo, não faz bem para você e não faz bem para o meio. Então você se acerca de amarras em você mesmo. E não dando liberdade para a pessoa, você não dá essa liberdade porque você é egoísta. E aí vem se intitular espiritualista, trabalho em centro espírita, vou na igreja, sei lá, eu leio livros. Você não é nada, como eu não sou também. Porque é fácil ler, mas praticar é difícil. E desvencilhar dessas amarras, isso que é reforma íntima. Se você acredita no outro plano, então siga as instruções. Salutares, é lógico. Salutares. Não se esconda numa máscara de médiuns que passou do portão para dentro. Eu sou excelente médium, eu participo, eu auxilio. Mas é só de um portão para dentro algumas horas. Vesti branco, ponho meus colares, eu recebo isso, recebo aquilo. Perfeito. Tá ótimo. E quando você sai, como é que você é? O que você pratica? Quais são suas ações? Qual é sua forma mental? Então, falamos para as pessoas, o melhor remédio é a união. Tem pessoas que são desunidas por natureza. Por mais que você dê conselho, no outro dia está fazendo errado do mesmo jeito. E você vai ver, para trabalhar no centro, somos todos leões. Todos somos leões. Mas para seguir algumas palavras contidas no livro dos Espíritos, dos Médiuns, do Evangelho, nós somos gatinhos. Gostamos muito de prática. Vou ensinar para vocês como faz a magia tal. Aí todo mundo adora. Vou fazer a firmeza para os próximos. Vai usar o quê? Olha, usa erva tal, isso, usa fruta, isso, todo mundo gosta. Pare de pensar mal do seu vizinho. Essa conversa é chata. Lógico que é chata. Toda conversa que a gente tenta falar é para você se melhorar. E para se melhorar, precisa querer entender.
Então, as pessoas, por alguns minutos, escutam uma conversa que é chata, diga-se de passagem. E vocês que assistem, outras pessoas que assistem posteriormente, você fala, ó, dá só a data de nascimento, a gente faz o do desde que você tenha problema espiritual ou problemas psicológicos ou mentais, que às vezes vai lotar. Mas quem está apto a receber? 90% é curioso, não vai querer para poder se melhorar. Dos 90% dos curiosos, 85% quer saber da sua vida sentimental e financeira. Não sabe que isso está diretamente atrelado a seus pensamentos e suas ações. Então é muito mais fácil viver na ilusão do show. Muito mais fácil viver na ilusão de estar ajoelhando, acendendo vela e botando a responsabilidade para os outros resolverem. 5%, perfeito. É aquele que vem humilde, pede pouco, trabalha muito. Não importa se o espírito é espírito de sexta ordem, se tem que receber para ajudar, eu faço isso. A grande maioria, eu recebo o orixá. Nem entende disso. Nem entende disso. Porque são instruídos errados. Você tem ideia do que é um orixá? Você tem ideia do que é um avatar? Você tem ideia a frequência máxima de um anjo é de um orixá? Você crê em sã consciência que você pode receber uma frequência divina sem se desmaterializar? O que nós recebemos são espíritos na frequência desses orixás. Espíritos nessas frequências, que são compatíveis com a nossa energia, com a nossa fonte magnética e com a nossa densidade. Se propõe perante a Deus a virem um pouco mais doído para eles, mas darem comunicações para nós. Uma frequência muito alta, energia muito alta. Já pararam para pensar porque Jesus não permitiu que ninguém achasse seu corpo? Se falam do Santo Sudário, perfeito. Eu até já comentei sobre isso algumas vezes. Aquilo é uma desintegração energética tão potente que pode ter feito aquela marca, se ele for verdadeiro. E é altamente presumível que seja, mesmo fazendo a datação do carbono, dizendo que é de 1400, 1500, aquilo, mas ninguém nunca achou o corpo de Jesus, nem vai achar. Porque ele não deixou religião para ninguém. E seu relicário, se alguém achasse, ia falar assim, a nossa é verdadeira. Então ninguém achou. E vocês acham que podem receber um orixá. Um orixá é correlato a um anjo na Igreja Católica. Que no umbral e nas trevas nós sempre somos acompanhados por uma luz muito tênue. É justamente esses espíritos que nos levam. Você crê mesmo que podemos receber uma fonte de energia tão poderosa
que ainda não é conhecida na Terra, que movimentam planetas, essas energias movimentam planetas, abastecem nosso planeta com essas energias. Se não fosse isso, a horda estava solta. Então, nem isso vocês entendem. Nem isso vocês sabem falar. Porque não leem, não pesquisam. São médios de trabalho de botar roupa. Isso é qualquer centro. Fora aqueles que o pai de santo, o coordenador, seja lá o quem for, quando fala assim, eu vou estudar, vou fazer isso, o cara fica bravo, porque se você estudar um pouco, ele acha que você vai comer a vez dele lá. Então, temos que conhecer isso. A partir do fato que conheçamos isso, podemos trabalhar com mais segurança. Podemos nos libertar e deixar libertos outros. Então, para você que ainda trabalha em trabalhos espirituais, mas que se diz depressivo porque o seu parente morreu, volto a repetir, eu sei quanto deve ser a dor de uma mãe, de um pai, porque ou de uma avó, ou de um avô, um bisavô, porque da ordem normal, da cronologia, quando se perde um bisneto, um neto, um filho, é fora da ordem. Então, o impacto é muito grande, obviamente. Mas, mesmo assim, raciocine. E quando é o inverso? Meu pai era o meu melhor amigo, minha mãe era a minha melhor amiga, minha avó era a minha melhor amiga, foi quem me criou. Meu avô que me criou, minha bisavó que me criou desde pequenininho. Ai, eu não suporto. Primeiro entenda esse fato. Como é que você pode ser um médium? Você pode querer auxiliar as pessoas, auxiliar espíritos, se você ainda tem essa dor e é preso nisso e prende o outro lá. Você deveria pensar primeiro em auxiliar aquele a quem você ama. Pense nisso. Pense nisso. Alguém quer dizer alguma coisa, alguma consideração, por favor? Podem estar abrindo o microfone, fiquem à vontade para alguma pergunta. Olha, você falou sobre né? O espírito desprender e ficar, a pessoa fica segurando. Existem médios que têm uma condição, tá? Um filho de nanã, filho, filha, auxilia nesse sentido? Tem pessoas que automaticamente chegam lá perto, olha, foi embora quando a pessoa chegou. Certo. Então, pode ser que a pessoa seja um veículo de ajudar a desprender aquela pessoa, a energia dele, o pensamento dele. Mesmo inconsciente. Mesmo inconsciente. Agora, é filho de Nanã, é filho de Yansan, não, tudo bem, de Yansan, disso, daquilo. Todo mundo é filho de Jesus. E a Terra está do jeito que está. As frequências energéticas desses orixás têm funções específicas, né? Podemos atuar nessas funções específicas. Então, tem exemplos de Segunda Guerra Mundial, tem exemplos de desastres ambientais gigantes, com auxílios.
tem as chuvas, a movimentação climática, a movimentação de marés, a movimentação de mares, a movimentação, a comunicação entre as devidas plantas, quer seja no ecossistema de uma floresta ou um ecossistema nosso aqui. As plantas estão em comunicação, mesmo em vasos separados. Então, é assim, essas energias Deus nos dá e existem. Existem. Temos que saber o que esse pedido auxilia essa pessoa a se desprender desse corpo. Auxilia. Então, se você chega perto de uma pessoa, só tem uma passagem do seu Fernandes, a filha dele, me contaram, né? Isso minha mãe me falando, que a mãe dela, a dona Beli, faleceu também, falou para minha mãe. Que ela falou para o senhor Fernandes, pai, vai embora, você já não aguenta mais, pode ir embora, nós estamos tudo tranquilo aqui. Ou seja, tirou a preocupação da cabeça dele. Pode ser que ela seja filha de Ansan, pode ser que ela seja filha de Xangô, pode ser que ela seja filha de Nanã. É o pensamento. Nós já fizemos algumas primeiras aqui, ou já fizemos pedido para Nanã, para assim, que auxilie a saída do ser. Quando está na frequência dela, que eles nos dizem que é essa frequência, aí fazemos. Mas nós estamos dando uma especificidade. Não é no geral, é uma especificidade na determinada frequência. Como tem alguns orixás, cada um responsável por uma frequência na Terra. Então, nós fazemos um pedido. Quando tem um moribundo, nós vamos rezar aqui. Ó, que dê paz, tranquilidade, se tiver que partir, que parta, vai tranquilo, que seja abençoado, que seja auxiliado pelos irmãos espirituais que trabalham aqui, pelos espíritos que trabalham na frequência da Mãe Nanã. É um secretismo que nós temos e acreditamos nessa frequência. Ou quando percebemos que a pessoa vai sofrer, tem algum problema, a gente pede a proteção para a mãe. Não, se puder ajudar, defender. Então, é assim que funciona. Mas vai do pensamento das pessoas. Nós vamos rezar para a Nanã, vamos fazer uma firmeza, quer entrar na linha de Nanã, no portal, para fazer isso, para auxiliar uma pessoa. Mas se tiver 5 filhos chorando em volta, a mulher chorando em volta, o cara preocupado se o contrato do aluguel dele, que os inquilinos vão pagar ou não vai pagar, não tem Nanã que resolva. Pode arrumar 10 Nanã, arruma 15 orixá aí, faz uma força, amarra no pé do cara uma corda e puxa todo mundo lá para o outro lado. Ele não vai sair dali. Então, é o pensamento que nós temos, é a frequência que utilizamos. Existe. As ervas têm uma determinada frequência. Então, nós trabalhamos nessas ervas para ter o conhecimento delas e como aplicar o sangue e o Oxóssi, né? Então, trabalhamos com essas frequências. Às vezes as pessoas nos pedem aqui, olha, estou com problema com advogado, isso, você pode ajudar? Podemos entrar numa linha, mas fique esperto, pode ser que você perca tudo. Então, é justiça. Eu vou mentalizar, abrir um portal numa determinada frequência, eu preciso saber que frequência eu estou mexendo. E a pessoa precisa saber qual é a frequência que ela vai operar, que ela necessita. Agora, se o doente está na cama lá, tem gente que fica entre vai e vem alguns anos.
porque as pessoas ficam em cima ali batendo, e não vai, eu amo você, a pessoa já não aguenta mais, mas não fala, não nem movimenta nada e não morre. Dentro dela é assim, o que vai ser do meu neto? Não dá para ir agora. Então ele vai ficar fazendo a força ao contrário. Por isso o aprendizado de sabermos que nós somos extremamente limitados, muitíssimo limitados, que o destino das pessoas estão nas mãos das pessoas. O destino do meu filho está na mão dele. Eu só dei o corpo, não dei o espírito. Então, ele está falando, né, a mágoa também segura as pessoas também, né? Sim. Tanto que a pessoa que está boa, quanto a que está calada, né? É. Igual você falou, é um pensamento, né? Então, é aquela história das frequências. Uma frequência muito alta, uma velocidade muito baixa, energia baixa. Lembra Sim, né? das comprimentos de onda? Então, está amarrado nisso. E o que tem nisso, nessas frequências? Que tipos de pensamentos são? Egoísmo, inveja, mágoa, rancor, tristeza, tudo isso. E onde fica preso os dois, né? Até não se Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente é Acho que, assim. assim, aconteceu isso tanto na família como conhecido, né? Meu tio esperou meu pai chegar e isso que é cunhado, para falecer. Isso também pode ser assim, esperar um amigo chegar, eu gostava muito. Sei, pode ser que seja. Eu não tenho nem a Sim. resposta. Mas... É. Não, seu pai tocar comigo, pô. Aham. Você sabe muito bem. Ele estava na cama, tal, levantou, falou para mim, eu te dar um abraço. E ele estava aqui. Levantou e pediu. Mas desencarnou. Eu estava vendo algumas situações que o próprio André Luiz e o Chico relatam com relação ao desligamento, né? E acho que até comentei com o Antônio, como a espiritualidade movimenta tudo, tanto quem está encarnado como quem está desencarnado, né? Porque ele descreve exatamente o que o Antônio falou, como se fosse uma rede de energia que prende. E ele até tem, eu vi o desenho, tudo, né? Achei interessante isso. Mas a própria espiritualidade se movimenta com relação a essas coisas. Tanto que teve relatos de situações de pessoas, né, que eram muito generosas, famosas, e que trouxe toda uma comoção no país. A espiritualidade se preocupou com relação a essa prisão dessa pessoa por causa da situação do desencarne. Então, assim, é tudo muito planejado. Eu acredito muito nessa situação, que nem a Dida falou, a pessoa esperou, né? Era um momento, eu acredito nisso. A espiritualidade trouxe esse momento, vai se despedir e vai, né? Vai embora. Assim como eu também vejo, até encontrei uma senhorinha, ela está muito debilitada. Ela falava para mim, filha, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu falei, ai meu Deus, tanta gente querendo viver, a senhora está querendo morrer. Ela falou, eu peço todo dia, toda hora a Deus para me levar, porque eu quero morrer, porque eu estou doente, porque eu estou isso. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu falei, caramba, né? Às vezes a pessoa está lá acamada, está lá com a família, fica pedindo, pelo amor de Deus, para ficar. Ela vai somatizar e vai embora. Ela vai somatizar. Certeza. Hipocondríaco, principalmente. Consegue fazer? Opa! Não fica preso? Mas é um suicídio, Não né? estou falando para sair do corpo. Estou falando da morte. Corpo físico. Corpo É? físico, a morte. É porque o que a pessoa está pedindo. É o que ela está né? pedindo. A frequência mental dela, ela está escolhendo esse Sim. pensamento. Ela está botando na cabeça. O corpo vai reagir. O japonesinho que está lá dentro vai dar instrução, a ordem de produção arruma uma doença para ela morrer. Só isso. Eu imaginava que ela fosse ficar amarrada por causa. Você está confundindo duas coisas. É, Eu estou falando da morte física. morte física. Entendi agora. Se vai se desprender do corpo ou não vai, É outra uns situação.
Quantos nós nos damos aqui com espíritos que os bichos estão comendo e o espírito está do lado? Eu tô dentro do caixão também. Outros dentro do caixão aqui aparece muito. Tudo bom, tudo critério. Não, isso é. Então, você pega pessoas que assim, ai, sabe, eu acho que eu tenho câncer, ai, eu acho que eu tenho isso, ai, porque o fulano me fez mal. Ela, sabe, ai, é difícil, olha, é melhor morrer. Ela está escolhendo uma frequência mental baixa, Uhum. que vai somatizar no corpo, mais cedo ou mais tarde. Às vezes ela descobre lá, ai, eu descobri o amor da minha vida, agora eu quero viver, agora você tem câncer. Já foi. Ai, agora que eu queria. Então, mas o que ela pediu antes? Não falei para vocês aqui que a força da mente é. Falei, pode demorar 5 dias, 5 anos, 50 anos, mas bate. Falei para vocês, mentalizando, ó, vou trabalhar no polo. Papapá demorou, Sim. mas vendo carteirinha, vendo, fazendo, projetando. Fui trabalhar no polo para pouquinho. Então, Você projeta. é o que eu fui treinado a fazer e faço. Então, as pessoas são assim. Então, o que nós passamos muito aqui, treinamos muito aqui, é como usar a mente para crescer nos 4 campos. Quantos aqui não relatam assim, poxa, eu não tinha emprego, comecei a trabalhar aqui? Não, é porque o que escuta começa a aplicar. Não é o fato de vir fazer o trabalho, é o fato de entender como se movimenta essas energias. É. Você entendendo como movimenta essas energias, você, é o que a Carol falou, você destrava. E aí, obviamente, é assim. Aí vem o recado, ó. Entra na frequência de Oxóssi e faz uma firmeza de agradecimento. Não é pedindo agradecimento. Aí eles fazem uma mão, depois eles indicam. Por quê? Porque ali também tem uma frequência química, né? Sim. É o que vai ajudar a destravar o que está no corpo astral da pessoa, para poder direcionar aquele caminho. Então, pode ver, não usamos muitas ervas, são 5, 6, 10 ervas básicas, 15 ervas básicas, porque é o sentido químico que precisamos aqui. Sim. Né? Fora outras coisas que são feitas, de repente o paiinho tem que correr para ir buscar, mas atuamos com essas frequências, mas mediante o que pensamos e as frequências que pegamos para poder utilizar em prol das pessoas. Certo? Certo. Eu acho bem legal a gente falar desse tema, porque é uma coisa que não se fala muito ao longo, dependendo do meio que você vive, não é um assunto que você é muito debatido, né? Eu acho que quem é espiritualista, umbandista, etc., que tem um certo nível de conhecimento, eu acho muito importante a gente falar desse assunto, desse tema, porque, eu não sei, às vezes as pessoas têm a impressão que quando você morre, desencarna, tipo, vira uma chavinha em você Vira e você uma e você chavinha. muda, entendeu? Tipo, as pessoas. É que não sei, eu penso meio pela lógica. Por exemplo, se eventualmente alguém que eu conheço, que eu gosto, desencarna, para a pessoa, ela vai para um ambiente totalmente diferente. Eu vou continuar aqui, eu tenho minha rotina e eu tenho as coisas. E é uma viagem sozinha. Então, exatamente, eu fico pensando, tipo, é um choque tão grande para a pessoa, porque, tipo, eu não vou mudar quando eu morrer, eu vou continuar com os mesmos problemas que eu tenho, emocionais, etc., conforme for eu vou evoluindo, é a esperança. Mas, em tese, tipo, eu vou continuar sendo eu. Então, eu imagino eu num ambiente diferente, e mesmo que eu tenha um conhecimento, vai ser um choque. Você quer ver um exemplo? José Carlos Passi, corredor de... Estava no helicóptero com mais 3 amigos e o piloto. Certo? O avião caiu. Ou, acho que era helicóptero mesmo, outro meio aéreo. Caiu. Você vê que a pessoa tem uma mente diferente, tem um comportamento diferente, tem um jeito de viver diferente. O diferente, hoje em dia, é ser certo.
principalmente no nosso país. Se você é certo, é diferente. Você é, né? É normal. Isso. Tá meio confuso. Tá. Aí o que acontece? Caiu. Os outros estavam inertes, mas ele estava fora do corpo, vendo todo mundo lá e, puxa, já vieram auxiliar e falar assim, calma, a gente vai te auxiliar, e ficou normal. Foi algo abrupto. Uhum. Mas se do lado dele está uma pessoa de mente escusa, ladrão, isso e aquilo, é como você vê num filme que a Rosana já assistiu 18 vezes, só de dia. E de noite ela deve ter assistido umas 30, a dona da pensão. Ela sabe o nome do filme. Lá. Gosto. Isso. Nossa, que eu gosto. É mais ou menos aquele esquema, É. né? É uma tirada grosseira, mas é mais ou menos aquele esquema. Então, assim, é uma morte abrupta, mas que imediatamente já estava projetada e eles estão do seu lado para te auxiliar. Mas quem tem condições de ser auxiliado? Sim. Quem tem condições. Quem não tem, esquece. Tanto que a gente está falando aqui de algumas pessoas que foram bons durante a vida, auxiliar as pessoas. Mas mesmo assim tiveram dificuldade. A velhinha presbiteriana, quando eles tiraram do corpo uma semana antes, uns dias antes, para conversar e mostrar o plano espiritual, para onde eles iam, para ter calma, isso e aquilo, a velhinha falava, eu estou no céu, cadê Jesus? Então, mas aqui é o céu mesmo? Olha, e o padre tentando explicar, mas não dava para ela entender, Sim. entendeu? Então, é o céu. Vou fazer o quê? Eu creio que Então, cada um no seu momento. Então, por isso que a gente fala muito, utilize seu tempo mental, não somatize doenças, não somatize escutar desgraça, evite, né, essas coisas, para você ter uma saúde, pelo menos mental, adequada, e para ter uma chance de ser auxiliado se bem o merecer, senão não. Mas já no caminho mais ou menos trilhado, Sim. né? E não se fala muito, Carol, pelo menos dessa parte de força mental, auxílio, porque ainda é um grande filão para aqueles enganadores que gostam de dar curso. Entendeu? Então, isso dá para a gente conversar aqui, é treinado aqui, as pessoas sentem esses treinamentos que melhoram tudo. Mas é um grande filão. Você quer conseguir ter emprego, ter isso, ter aquilo. Assista aqui 5 minutos, olha, não paga nada. Aí quando você entra, paga só as apostilas e o local que você vem, R$ 3.000. Então, a pessoa vai lá e faz e não entra nada na cabeça, ela não entende nada disso. Quando ela está e crê que melhora por um tempo, depois cai de novo. Então, isso é um grande filão ainda. Porque as pessoas não têm o interesse de ir atrás, têm interesse de resolver de fora para dentro. Não tem interesse de resolver de dentro para fora. O grande segredo de conquista nos 4 campos é de dentro para fora. Não tem jeito. Então, isso é muito nítido. Então, tem gente que tem que não sabe. Mas, enfim, cada um com o seu aspecto, cada um responsável por si quando fechar os olhos. Sim. Então, cada um na sua, né? Alguma pergunta, pessoal? Não, seguindo essa linha aí do destravamento que a gente tem, né? Eu projetava antes, que não passava de 50. Eu não é sério, eu estava com 50 anos, já, eu estou com 63, não sei como.
Mas esse destravamento do potencial da pessoa, né, que a gente, que todos nós temos, né, todos nós temos, mas só que aquele negócio, se você não tem que ir por aqui, porque quantas vezes eu fazia o concurso que eu prestava, na sexta-feira eu fazia um simulado do que eu ia fazer no domingo, a prova. É aquela coisa, chegava, tirava 10 no simulado, que era a mesma, chegava o dia da prova que eu abria, e eu parecia que eu estava no mundo, do outro mundo, e tinha feito na sexta-feira e tinha tirado 10. Certo. Então, a questão da visão do alinhamento, né? Mas esse assunto é bem rico mesmo. Né? Alguma pergunta, pessoal? Ninguém colocou. Oi, Antônio, boa tarde. Só tem uma pergunta para te fazer. Vamos supor, quando a gente... Você está falando no desencarne. Qual é a sua opinião sobre o que fica do cemitério? O espírito fica lá ou... Como é que é? Vamos supor, talvez eu não formulei direito. Qual é a sua opinião? O corpo está lá no cemitério, né? No campo sagrado. Certo. E o espírito? Esse está já elevado, no caso. E o que você acha dessas pessoas que ficam chorando no túmulo? Então, Mara, é assim, é uma questão de cultura, né? E no local, às vezes, até nesse livro relata isso, algumas pessoas voltam, alguns espíritos voltam ou ficam. Alguns espíritos voltam no local ou ficam no local, às vezes, para refletir sobre suas passagens, né, os acontecimentos, o que pode mudar ou não. E por exemplo, minha mãe tem uma frequência de 1, 2 vezes por mês ir lá. Eu já alertei, mas católica gosta de fazer isso. Não entrei muito em detalhes. Se não for para se lamentar, porque a lamentação não importa se é no cemitério, se é no quarto de casa, na cozinha, independe de onde seja, é uma lamentação. É uma agulhada no espírito do outro lado. Eu tive que comentar uma vez com uma pessoa, porque a irmã dessa pessoa não saía do cemitério, chorava muito, e nós demos um alerta. Então, é assim, dá paz. Porque já pensou se os espíritos estivessem confinados mesmo dentro do cemitério e não pudessem sair? Então, eu pedi esse alerta. Você crê mesmo que os espíritos correm só aqueles 4 muros e não podem sair? Então, as pessoas que vão fazer essas lamentações é por falta de conhecimento. E muito provavelmente cai naquele assunto, né, nós vamos retornar, que não dá paz para o espírito. Mas eles creem que ali onde está o corpo está a pessoa. Por mais que falem, você acredita em espírito, numa necessidade acredita. Mas na sua religião mesmo, ela, tirando a necessidade, não acredita em espírito. Não acredita no sofrimento desses espíritos. Não acreditam na tristeza que eles vão estar do outro lado. Agora, reverenciar
o dia dos finados, vai lá agradecer o que a pessoa foi, pedir paz para a pessoa. Ou que faça igual minha mãe, vai uma vez por mês, mas agradecer a pessoa ter sido honrada, a pessoa ter sido responsável, a pessoa ter sido um bom pai de família, uma pessoa que tentou dar o melhor para os filhos. Tudo bem. É um local que ela se sente bem, que se sente ligada à pessoa. É igual os médiuns. O cara acredita que ajoelhando, acendendo uma vela, fazendo uma atividade ali, ele está falando com o orixá. Ótimo, é a crença, é o aprendizado que teve. Mas de manhã não consegue se conectar com Deus ou com esse orixá a ponto de ficar emocionado, sozinho, agradecendo. É o mesmo efeito que faz no centro. Então, é justamente a frequência que as pessoas entram mentalmente. Se for todos os dias, não tem problema, não se lamente, não prenda a pessoa que você ama nesses pensamentos. Não sei se é isso que você perguntou. Se não foi, a gente tenta responder melhor. Não, não. Eu entendi o que você falou. Assim, porque assim, eu vejo, na minha forma de pensar, né? Que lá eu vejo um corpo, né? No caso. É, e o espírito, ele se autoelevando. Eu sei que ele tem algumas permissões para chegar até lá, né? Quando eles estão bem, é, bem graduados, no caso, né? No entendimento deles. Mas eu não me sinto assim, quando eu vejo um cemitério, um túmulo, como que se fala? Ele está lá, você entende? Eu acho que a gente tem que se emanar sempre um, um- uma luz para ele crescer e poder cumprir a missão lá em cima. Então, porque você tem a compreensão do espírito. A sua religiosidade não está baseada no morreu vai para o céu ou morreu vai para o inferno. E como algumas religiões, né, acreditam na ressurreição. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Não é verdade? Uhum, Então, não é nisso que você acredita. Então, você acredita no pensamento, embora a mente não precise estar no túmulo. uhum. Mas tem pessoas que geralmente, se vão no túmulo, é porque estão sentindo muitas saudades e vão com lamentações. Uhum. Então, obviamente, às vezes, o espírito está ali, por aquela região. Mas olha a tristeza que vai conseguindo mantê-lo ali. Então, Sim. se ele vai para se retificar, vai para ter algum aprendizado, creio que é nesse livro, o André Luiz está circulando em alguns lugares do mundo, e ele se depara com... Não foi, não é nesse livro, não. É um outro livro. Depois eu vou tentar lembrar. E... Poxa, quem que era? É um livro do Chico Xavier que, se eu não me engano, era quem foi o irmão Chico. Que ele vai visitar e, por exemplo, ele encontra Judas. Judas está lá em Jerusalém vendo o que ele fez. Não quis conversar muito com ele, só deu respostas rápidas, tudo, porque ainda mesmo sendo evoluído, aquela passagem de ter entregado Jesus ainda machuca ele. Ele não precisa reencarnar mais, mas machuca. Mas ele vai para refletir aquilo que ele fez, mesmo tendo uma ascensão grande.
tem espíritos que estão presos ao corpo ainda, em deterioração, já só o esqueleto, mas tem espíritos tão presos nessas frequências pesadas como a Bianca mencionou, que estão ali, estão grudados ali. E aí, se ainda vai uma pessoa ainda, ai, que falta faz, que isso, aquilo, isso deve ser um martírio para a pessoa. Eu acho assim, eu penso, você já comentou uma vez, que a gente tem que pensar como se fosse uma viagem, né? A pessoa está indo viajar para um lugar muito longe, que a gente não tem condições de bancar uma viagem até lá, mas tem essa ligação, ter uma ligação boa, como se um pensamento, e é como se fosse uma viagem, né? Eu falo sempre da viagem de trem. Uma hora entra um, outra hora sai outro. É assim. Mas o que vai determinar a caminhada desse espírito é justamente todos os seus pensamentos, suas atitudes nesse momento. Não pode esquecer que somos hoje o que plantamos ontem, amanhã vamos ser o que plantamos hoje. Sem choro e sem vela. Então, muitos fatos explicados em depressões, tristezas, angústias da pessoa por ter perdido alguém é extremamente tóxico para a pessoa e para aquele que se foi e está tentando se libertar. Extremamente tóxico. Às vezes, essas amarras podem ficar por anos, séculos, a fio. Mais alguém quer falar alguma coisa aqui? Então, só comentando aí, você estava falando, quando eu trabalhava com psicografia, a gente recebia muita mensagem dos nossos alunos, pedindo para as famílias deixarem eles seguirem a trajetória. Porque eles falavam que, quando eles tentavam seguir nos ensinamentos, eles sentiam algo puxando eles. E aí, teve um fato uma vez de um esposo falar para ela, olha, eu vou seguir independente de você querer ou não. Porque ele falava que ela aprendendo ele ali ia demorar muito mais tempo para eles se aproximarem. E ela não entendia isso. Então, isso que o Antônio fala, é que às vezes o espírito que vai, né, cedo, ele sente tão desesperado que ele fala, pelo amor de Deus, me larga, me deixa seguir. Porque são choques mentais violentos. Imagina você estar aqui sossegada, está trabalhando, está lendo, de repente te dá uma dor de cabeça e dá a impressão que o mundo vai explodir sua cabeça. Eu sempre falo que é aquela dor de cabeça de crânio de cristal, dá a impressão que se alguém tocar, quebra. É a mesma coisa. Então, quem já teve gripe muito forte, eu sempre falo que você fica numa gripe muito forte. Eu tive uma vez, duas, né? Uma quando a Bayer deu injeção para gripe na década de 90, que era para ninguém ficar gripado. O presidente da Bayer já chegou e falou, ó, todo mundo aqui vai ser vacinado. Nossa, eu fiquei 3 dias que eu pensei que ia morrer. Nunca tive gripe e morreu. Você não consegue levantar uma pena. Você fica acabado. Você não quer nada, você só quer dormir. Eu falo, isso é a sensação da morte. Então, quando estamos nesse período, nós ficamos desse jeito, tipo essa gripe, não quer nada. Aí imagina você estar assim, quase querendo dormir, de repente dá um choque, sua cabeça começa a querer explodir e você parece que escutando alguém pedindo ajuda, aí você escuta a voz do filho, da mulher, você não tem paz. Isso pode levar anos. E nós não compreendemos isso, porque não enxergamos isso. Esse é o X daqui. Mas é isso mesmo que você falou. Pessoal,
Alguma consideração, por favor? Ana Paula, seu Jorge, a dona da pensão, mãe Mara, que fez a consideração, obrigado. A Sandra, a Patrícia. Daqui mais alguma consideração? Pessoal, estamos encerrando. Obrigado. Obrigado, Ana Paula, seu Jorge, dona da pensão, mãe Mara, a Sandra, Lícia, aos outros que estão aí onde consigo ver, pessoal daqui também. Só tem eles. Obrigada a vocês, viu? Bom trabalho e foi bem esclarecido o que eu te perguntei. Obrigado. Fica com Deus, mãe Mara. Você também, fiquem com Deus. Até. Até. Pessoal, obrigada mais uma vez por terem acompanhado aí a live. E fica aí a lembrança até sábado que vem. Uma boa semana. Fiquem com Deus, tá? Beijos no coração. Bem,